Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca, trazendo aí os meus palpites pra vocês aí, beleza? Palpite da Loteca 882, tá? Acumulado aí em 2.200.000 aproximadamente, é claro. Passando aqui hoje para deixar os meus palpites aí para todos vocês aí. No concurso passado eu fiz 11 pontos, né? Não gosto muito de falar de pontuação, já que quando eu erro o primeiro jogo eu já rasgo o bilhete e não quero mais conferir mais nada, beleza? Mas para quem viu o canal aí, eu fui bem na pontuação aí. Isso acontece, pode ir bem uma hora, mal na outra, mas faz parte, pois o futebol ele tá meio louco aí, tá bom? Jogo 1, Real Madrid e Atlético de Bilbao. O Real Madrid leva vantagem nos confrontos diretos contra o Atlético de Bilbao. Só que no campeonato espanhol tá desse seguinte jeito, né? O andamento assim, a campanha dos times, quer dizer, em casa o Real Madrid tá com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Atlético de Bilbao como visitante, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, né? Então nesse jogo 1 aqui eu vou jogar Real Madrid seco, tá bom? Real Madrid seco. Poderia até acontecer um empate aí nesse jogo 1 aí, tá? O Atlético de Bilbao poderia arrancar um empate aí. Mas eu vou jogar no seco, no Real aí, tá bom? Mesmo porque não temos 10 duplas para jogar, tá? Real Madrid seco. Jogo 2, Osasuna e Real Sociedad, tá? O Real Sociedad leva uma vantagem nos confrontos diretos contra o Osasuna. O Osasuna, a última vitória do Osasuna sobre o Real Sociedad foi em 2012, tá? No Campeonato Espanhol, nesse momento, em casa, o Osasuna vem de 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Real Sociedad como visitante, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quer dizer, o Real Sociedad não costuma perder, né? Só perdeu um jogo como visitante. Já o Osasuna como mandante só perdeu 1. Então nesse jogo eu vou jogar um duplo, Real Sociedad e empate, tá bom? Jogo 3, Betis e Atlético de Madrid, tá? Nos confrontos diretos, o Atlético de Madrid leva uma vantagem sobre o Betis, tá? Seja em casa ou seja fora, leva uma vantagem. Só que no Campeonato Espanhol, jogando em casa, o Betis está com 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Já o Atlético de Madrid, como visitante, tem 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Então nesse jogo 3 eu vou jogar um empate seco, tá? Mas caberia aí uma coluna 2 e uma coluna do meio. Mas eu vou jogar no empate seco. Já que o Atlético de Madrid costuma ganhar bem magrinho, 1-0, ou quando empata 1-1. Ele não consegue deslanchar no placar. Então por isso eu vou jogar no empate seco no jogo 3 aí. Jogo 4, Real Valladolid, né? Contra o Valência, tá? Nos confrontos diretos, o Valência leva uma vantagem contra o Valladolid, tá? Só que no Campeonato Espanhol, nesse momento, o Valladolid está com 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, ou seja, só perdeu um jogo em casa, tá? O Valência, como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Seria até um jogo para triplo esse, tá? Mas eu vou jogar um duplo, Valência e empate nesse jogo aí, tá bom? Valência e empate. Jogo 5, Levante e Celta de Vigo, tá? Levante e Celta de Vigo. É engraçado porque o Levante tá fazendo um belo campeonato espanhol, tá uma pontuação boa, tá? Não tá lá em cima em primeiro lugar, mas tá fazendo um bom campeonato. O Celta de Vigo não tá fazendo um belo campeonato espanhol não. Só que tem uma coisa, nos confrontos diretos, tá?
e no retrospecto, assim dizendo, o Celta de Vigo costuma dar umas porradas no Levante, tá? Costuma aprontar para cima do Levante, mesmo o Levante jogando em casa. É claro, o Celta de Vigo está jogando hoje pela Copa do Rei, quinta-feira. O Levante parece que jogou ontem, então esse time pode estar um pouco meio cansado aí. Nesse jogo tem uma coisinha, a última vitória do Levante sobre o Celta de Vigo foi em 2013, tá? A última vitória. E outra coisa, toda vez que Levante e Celta de Vigo se encontram, dificilmente dá empate. Faz tempo que eles não empatam, hein? Faz tempo. Eu vou jogar um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no jogo 5, tá? Coluna 1 e coluna 2 no jogo 5 aí, tá? Jogo 6, Olympique de Marselha e Nimes, tá? O Olympique de Marselha tem 6 vitórias em casa, 2 empates e 1 derrota. Já o Nimes, como visitante, nenhuma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Nesse jogo 6 eu vou jogar Olympique de Marselha seco, tá? Coluna 1. Jogo 7, Mônaco e Lille, tá? O Mônaco leva uma vantagem nos confrontos diretos contra o Lille, tá? No campeonato francês, nesse momento, em casa, o Mônaco tem 5 vitórias em casa, 1 empate e 2 derrotas. Já o Lille, como visitante, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. O que acontece? Pela Copa da França, essa semana agora, pela Copa da França, o Lille deu uma sapecada no Mônaco, ganhou do Mônaco, e isso gerou uma dúvida na maioria dos lotequeiros. Uns porque não confiam no Mônaco e outros porque o Lille está fazendo um bom campeonato. Só que no campeonato francês, eu acredito que o Mônaco ganhe, que o Mônaco não vai perder a segunda pro Lille, já que perdeu na Copa da França. Então, pelo campeonato francês, pelo bom mandante que é o Mônaco no campeonato francês e o Lille como mau visitante no campeonato francês, eu vou jogar no Mônaco seco aí nesse jogo 7, beleza? Mônaco seco. Jogo 8, Nice e Toulouse. Toulouse que tá lá embaixo no campeonato francês, o Nice tá ali no meio da tabela, tá? É engraçado, é muito engraçado que eu vou dizer e você não vai acreditar. Mas em confrontos diretos contra o Nice, o Toulouse costuma dar umas porradas no Nice. Por incrível que pareça, tá? Nos confrontos diretos. Só que no campeonato francês, como é que tá a situação deles? Em casa, jogando em casa, o Nice tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Toulouse, como visitante, ainda não venceu nenhuma. Tem 3 empates e 6 derrotas, tá? Nesse jogo, é um jogo para triplo, tá? Só que eu vou dar uma dica. A lógica é jogar Nice ou empate, tá? Mas quem quiser surpreender assim como eu, joga um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no jogo 8, tá? Coluna 1 e coluna 2 no jogo 8. Jogo 9, PSG e Amiens, né? O antigo time do Ganso. Jogar seco aí no PSG aí, que leva uma vantagem contra o Amiens. E também é líder do campeonato francês, tá? Jogo 10, Rennes e Bordeaux, tá? O Bordeaux que perdeu a semana passada e o Rennes que perdeu feio pela Copa da França aí nesse meio de semana. Só que no campeonato francês, em casa, o Rennes tem 1 vitória, ou melhor, tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em casa, tá? Já o Bordeaux como visitante, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos, o Rennes tem levado vantagem, tá? Mas de vez em quando, uma vez ou outra, o Bordeaux costuma aprontar. Mas mesmo assim, nesse jogo 10, eu vou jogar uma coluna 1 e coluna do meio.
Rennes e empate, tá? Um duplo aí. Jogo 11, Watford, né? Pela Premier League. Jogando em casa, não venceu nenhum jogo ainda. 4 empates e 4 derrotas. Já o Manchester United, como visitante, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como no jogo 11, como esse jogo caiu no jogo 11, eu acho dificilmente que deu um empate nesse jogo aí. Mesmo porque os empates geralmente costumam sair no jogo 14, no jogo 13, no jogo 5, no jogo 8. No jogo 11 eu acho muito difícil de sair um empate. Então no jogo 11 eu vou jogar Manchester United seco, tá? Jogar Manchester United seco. Mas quem tiver duplo sobrando, coloca um duplo aberto para pegar uma zebra do Watford. Vai que ele ganha a primeira, né? Apesar que nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos, deu 5 vitórias do Manchester United, tá? Jogo 12, Tottenham e Chelsea. Em casa, o Tottenham tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Chelsea, como visitante, 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Eu vou jogar no seco, Tottenham seco, tá? Mas caberia um duplo aberto nesse jogo. Eu não confio muito no Chelsea não, mas eu vou jogar seco no Tottenham. Jogo 13, Atalanta e Milan. O Atalanta aqui em casa tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Milan, como visitante, 4 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Nos confrontos diretos, eles costumam empatar muito, tá? Nos últimos 5 jogos, eu acho que teve 4 empates entre eles. Então, por isso mesmo, eu vou jogar um empate seco nesse jogo 13 aí, tá? Mas quem tiver duplo, Atalanta ou empate, pode surpreender. Jogo 14, Sassuolo e Napoli, né? Em casa, o Sassuolo tem 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Napoli, como visitante, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Bem equilibrado aqui, tá? E toda vez que o Napoli visitou, toda vez não, que nos últimos 5 jogos, ou 6 jogos, assim dizendo, que o Napoli visitou o Sassuolo, né? Ele empatou 4 jogos. Nos últimos 6 jogos ele empatou 4 jogos. Isso na casa do Sassuolo. Então por isso eu joguei um empate seco nesse jogo 14. Galera, tá aí os meus palpites. Boa sorte a todos vocês nesses 2.200.000 aí. E um Feliz Natal para todos vocês aí, beleza? Feliz Natal aí já adiantado para vocês. Boas festas aí. Um abraço e um beijo para todo mundo aí. E que seja com o bolso cheio aí desses 2.200.000.